Ao longo da minha vida, muitas pessoas já me disseram: Carol, eu queria muito ter a habilidade que você tem com as palavras. Ou, caramba, você tem uma oratória muito boa. Isso vai te ajudar muito no futuro. Bom, apesar de eu ser uma pessoa muito nova pra querer dar algum tipo de sugestão a respeito disso, acho que eu tenho um pouquinho de lugar de fala. Então, se você precisa de algum tipo de ajuda para desenvolver o seu hábito da leitura, do diálogo, da escrita, eu quero te sugerir uma coisa. Continua vendo esse vídeo e o próximo que eu vou postar, no caso essa vai ser uma sequência, tipo uma duologia realmente de dicas para esse tipo de proposta. E nesses 2 vídeos eu vou estar falando bastante sobre isso. Como você desenvolver o seu hábito da leitura, consequentemente você vai estar desenvolvendo seus conhecimentos a respeito do uso da língua, do uso das linguagens, do uso das palavras. E querendo ou não, você também vai saber como manejar muito bem ali a ação da escrita. E isso, evidentemente, vai te ajudar muito no seu futuro profissional. Então, te faço esse convite e é isso. Se você precisa desse tipo de ajuda, continua assistindo. E aí, galera, tudo jóia com vocês? Aqui quem fala é a Ana Carolina Valentim. Esse é o 3º vídeo do canal, logo sairá um 4º, como eu já falei no começo, que será uma sequência desse daqui. No vídeo de hoje, eu decidi que eu queria conversar um pouquinho com vocês, dar algumas dicas e sugestões a respeito de como você pode desenvolver o seu hábito da leitura. Então esse vídeo, ele é exclusivamente dedicado para aquelas pessoas que nunca tiveram interesse em ler livros, nunca gostaram realmente, sempre acharam isso uma tarefa muito árdua e chata, e insuportável e monótona, enfim. Esse tipo de coisa, que eu sempre gostei desde criança. E eu sinto um pouquinho de dor quando as pessoas dizem isso, mas eu até consigo entender. E eu vou te dar algumas dicas de como você pode mudar esse tipo de pensamento, porque ler livros, é um ato revolucionário em meio a um país que vivemos que tem taxas de analfabetismo muito tristes, muito sérias. Então você ter interesse, primeiramente, em ler livros é sem dúvidas um ato revolucionário. Desde criança, eu sempre gostei muito de ler livros e eu agradeço ao meu pai, porque ele é inclusive professor, então ele, apesar de ser professor de uma área que não é nem um pouco relacionada com a língua, né, ele sempre fez questão de me incentivar a ler livros, ou seja, evidentemente, eu era criança, então livros infantis, contos de fadas, esse tipo de coisa que acho que toda criança deveria ler, porque querendo ou não, isso expande muito a nossa ideia de criatividade e esse tipo de coisa. Então, ler contos de fadas desde criança é uma coisa muito importante. Enfim, então sempre tive esse incentivo muito forte aqui na minha casa e isso foi fundamental, importantíssimo para que eu me tornasse a pessoa que eu sou hoje. Uma pessoa que, ao longo da vida, já leu mais de 200 livros, que gosta muito desse tipo de coisa, que acompanha muito conteúdo relacionado a livros desenvolvido em mim, essa paixão fortíssima que eu sinto por livros. Bom, eu quero trazer pra você também essa paixão, eu quero que você também sinta essa mesma paixão que eu sinto cada vez mais. Desde criança, eu tive esse incentivo, mas pelo visto, você pode não ter tido, ou se teve, foi de uma forma que não te fez ter aquela vontade incessante de ler mais e mais. E eu entendo, porque às vezes os livros eles podem parecer muito ameaçadores para quem tá começando. Então, como uma pessoa que entende esse tipo de pensamento, esse tipo de percepção a respeito desses objetos tão ricos de conhecimento, a primeira dica que eu dou pra você é a seguinte: comece lendo livros de até 100 páginas. Então, busque por livros que são curtos, que são rápidos, que são sucintos e breves, certo? Então evite quando você vai numa livraria, evite buscar por livros de 200, 300, 400, 500 páginas. Essa é a coisa mais desencorajadora que uma pessoa que está começando a ler livros pode fazer. Cometer esse erro grave, que é escolher livros que já são muito grandes. Porque quanto maiores os livros, mais paciência você vai ter que ter para terminar. Isso se você não tiver, claro, aquela chavinha que vira, que quando você está lendo o livro, você está gostando tanto dele, você quer ler cada vez mais rápido e terminar ele logo, e às vezes amanhece e você tá lendo o livro. Então evite. Evite livros muito compridos, de mais de 200, 300 páginas. No máximo 100 ou 150. Essa é a dica que eu te dou. É muito mais rápido de ler, e aí você já começa a mentalizar. Vai ser um livro rápido, vai ser tranquilo, não vou precisar gastar muito meu tempo, perdendo paciência
quando eu poderia estar fazendo outra coisa mais importante do que ler um livro. Livros também são muito importantes. Eu trouxe aqui um exemplo para que vocês tenham mais ou menos uma noção do que seria um livro curto. Esse daqui, além de curto, é pequeno, porque no caso ele é uma versão pocket que cabe realmente no seu bolso. Esse aqui é O Fantasma de Canterville, do escritor Oscar Wilde, que eu já tenho uma paixão enorme por ele. E é um livro curto, no caso eu diria que, se eu não me engano, isso aqui é classificado como um conto, porque é uma história muito rápida. Mas eu também vou fazer um vídeo explicando sobre isso, as diferenças, para que você também tenha mais ou menos uma noção de que tipo de livro você pode escolher. Então essa daqui é uma sugestão que eu daria pra vocês. O curto é um livro de menos de 100 páginas e é um livro interessantezinho. A segunda dica que eu te dou é a seguinte: escolha livros contemporâneos. O que seriam contemporâneos? Claro que essa, no caso, é uma termologia que eu tô usando, só que eu vou estar usando um exemplo de temporalidade que não se qualifica 100% a esse termo. Como assim? Existe Idade Moderna e Idade Contemporânea. Idade Moderna finaliza na Revolução Francesa, 1789, se eu não estiver enganada, pelo amor de Deus que eu não esteja. E a partir dela, após a Revolução Francesa, a gente começa a contar com a Idade Contemporânea. Mas no caso, livros de 1800 são, querendo ou não, muito difíceis de serem lidos, principalmente por quem está começando a desenvolver esse hábito. Então evite livros muito antigos, porque eles têm um linguajar muito distante do linguajar que nós temos hoje em dia na contemporaneidade, e isso vai fazer com que você fique cada vez mais desmotivado a começar a ler livros. Então, uma sugestão que eu dou pra você que gosta ali de uma coisa mais fantasiosa, de uma coisa mais divertida, um romance, essas coisas assim, é esse daqui. É um livro grosso? É, mas você lê muito rápido porque ele tem uma linguagem facilitada, um contexto envolvente. Então, livros como, por exemplo, esse. Minha Lady Jane foi um livro que eu gostei bastante e eu terminei muito rápido. Inclusive tem uma série, foi adaptado pra uma sériezinha bem curtinha no Prime Video, tá? Não é uma publi, é uma sugestão, é uma dica. Então, esse daqui é um exemplo que eu dou, tá? E no caso, esse livro aqui também pode ser um exemplo pra segunda coisa que eu vou falar. A terceira dica, no caso, perdão. Terceira dica, escolha livros baseados no tipo de filme que você gosta. Então, você tem um tipo de filme favorito? Terror, suspense, fantasia, romance, comédia romântica, ação? Garanto pra você que vai ter livro com relação a isso. Então, busque por eles e aí você não vai se arrepender. Isso aqui seria uma sugestão de quem gosta de livro de fantasia. Nesse caso aqui, é ambientado ali na Era Tudor, né, na Inglaterra, esse tipo de coisa. Então, pra quem gosta, isso aqui é uma sugestão muito interessante, tá certo? A quarta dica que eu dou pra você, meu caro leitor, é você buscar por livros em sebos ou você pega emprestado de alguém que você conhece. Mas, por favor, se for pedir emprestado, cuide muito bem desse livro. Trouxe aqui um exemplo pra mostrar pra vocês. Esse daqui é Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso honrável e eterno Machado de Assis. É um livro de 1800, então ele tem um linguajar... Os livros de Machado de Assis, no geral, evidentemente, né? Tem um linguajar muito rebuscado pra a nossa época de agora. Então, eu não sugeriria para que vocês começassem lendo ele. Como eu disse, comecem com as primeiras dicas que eu falei. Isso aqui, no caso, é só uma exemplificação. Mas, enfim, nesse caso, foi um livro comprado num sebo. Vocês podem ver que ele tem uma aparência antiga, realmente. Ele pertenceu a outra pessoa. Tem a assinatura dessa pessoa aqui e tudo mais. Então essa é uma coisa, inclusive, que eu gosto muito de comprar em livros de sebo. Foram livros que pertenceram a outras pessoas. Então são livros que têm história, são livros que têm uma origem, que teve um primeiro, um segundo dono, sabe sei lá quantos donos, sabe? São objetos que carregam uma importância histórica. Eu sei que você é uma futura professora de história e isso é uma fala muito de professora de história, mas é sério. Livros de sebos são muito mais interessantes por causa disso. Às vezes você pode encontrar escritas, anotações que o antigo dono fez, né, nas páginas. Enfim, então você pode ver aqui, ó, vou dar uma abertura pra vocês. As páginas, elas ficam mais amareladas, isso é normal do tempo, do tipo da folha do livro, enfim. E esse, ele até veio com uma coisinha muito legal, olha só. Parece um jornalzinho e atrás tem tarefinhas. Às vezes você pode acabar encontrando isso, livros que são paradidáticos também, de escolas. E aqui no caso você tem várias atividadezinhas pra você fazer com relação ao livro, é claro, a sua leitura, aos personagens, enfim. Então eu acho que essa é uma coisa que é uma dica, na verdade, que eu acho que vocês deveriam experimentar. E visitar sebos, conhecer sebos, livros de segunda mão, porque eles carregam história, eles carregam conhecimento. Acho que mais ainda do que livros que são comprados em livrarias e já estão ali embaladinhos, novinhos, pronto pra você ser o primeiro dono. Experimente isso. A quinta dica que eu dou pra você é uma que eu pratico desde 2022. Crie um diário de leitura.
Meu Deus, o que seria um diário de leitura? Esse daqui é o meu. Ele inicia com 2024, foi do ano passado, então aqui, e a partir daqui, no caso, deixa eu mostrar, eu sempre faço uma capinha, né, então, a partir daqui são já as minhas leituras de 2025, então, vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Em um diário de leitura, você tem inúmeras possibilidades do que você pode estar fazendo para que ele seja exclusivamente seu, ou seja, tem ali uma carinha de você leitor. No meu caso, eu fiz da seguinte forma: título, autor ou autora, editora, gêneros, capa, folha e anotações. Explica, Ana Carolina. Vou explicar. Observe aqui. Capa e folha, eu fiz essa forma de como se fosse marcar a alternativa. E eu deixo as alternativas capa dura, brochura, capa digital para quando estiver lendo um e-book, e folha branca, amarelada, e se não for amarelada ou branca você pode colocar outra opção, e aí você diz qual é a cor da folha, porque tem muitos livros que são assim, né, tem tipo folha preta, folha rosa, enfim, esse tipo de coisa. E anotações, eu boto, por exemplo, a anotação da primeira marcação que eu fiz, a marcação eu já vou falar, vai ser a última dica que eu vou dar nesse vídeo, tá? Então eu digo quantas marcações também eu fiz ao longo da leitura, e aqui embaixo eu dou a minha opinião, se o livro tem algum tipo de erro de digitação, porque isso me incomoda profundamente, se eu gostei do enredo, dos personagens, esse tipo de coisa. Então assim, essa é a forma que eu montei o meu diário de leitura. Eu faço uma resenha bem explicadinha, bem mastigadinha, digamos assim, sobre o livro que eu li. E eu estabeleço metas desde o começo do ano, desde janeiro, eu estabeleço metas para as minhas leituras. A meta de 2025 é de ler 25 livros. Então, essa é uma dica que eu dou pra vocês, porque é uma coisa que eu gosto muito. Você pode comprar um caderninho desses pequenos mesmo, ou você mesmo pode fazer o seu próprio caderninho. Tem tutorial na internet, então você tem inúmeras opções. Ou você pode fazer como esse daqui, que eu já vou mostrar, tá? Então tem inúmeras opções. Você pode comprar um caderno, você pode pegar um caderno que você já tem em casa, você pode fazer o seu e fazer do jeito que você quiser, personalizar, enfim. Essa é a parte que eu mais gosto de você ter um diário de leitura, um reading journal. É você explorar a sua criatividade. Bom, esse aqui foi o que eu mostrei rapidamente, que eu vou já mais explicadinho agora. Ignora que ele tá bem mal feitinho assim, eu não tive como deixar ele mais bonitinho, porque eu tava sem alguns recursos pra deixar ele mais a minha cara. Mas eu coloquei adesivo, usei hidrocor, aqui eu fiz colagem de jornal. Então, esse meu reading journal, eu coloquei até aqui, ó, pertence a Ana Carolina. Então, esse reading journal eu deixei fazer uma forma mais lúdica e divertida. Como assim? A primeira página é um bingo, inclusive eu já tô quase terminando, né? Eu fiz um bingo com coisas aleatórias, como por exemplo, ler um livro mais de 500 páginas, de um escritor brasileiro, um livro clássico, né, um livro LGBT, esse tipo de coisa. Então é um bingo literário, eu acho que é uma dica muito legal pra quem gosta desse tipo de coisa. O segundo, desafio de A a Z, ler livros que a inicial dele seja de A a Z. E se for, por exemplo, assim, se você já leu um livro que é, por exemplo, Os Dois Morrem no Final, a primeira letra é O, mas aí você lê o outro que também começa com O, e no caso é um artigo, você pode utilizar a inicial da outra palavra, como eu já fiz também aqui, sabe? Então acho que essa é uma proposta muito interessante, você estabelece uma meta, querendo ou não, de livros que você vai ler ao longo do ano. Acho que é muito divertido, vocês poderiam tentar experimentar isso. A terceira página, clássicos europeus, coloquei 3 que eu gosto bastante, 3 aleatórios. Coloquei Fyodor Dostoiévski, Franz Kafka e Charles Dickens. Então aqui eu coloco o ano que eu li algum livro deles. Claro que tem poucos, só li 2 aqui até agora, mas calma, ainda tem muito tempo para ler o resto. Então você pode explorar realmente a sua criatividade, fazer o jeito que você quiser. Você pode botar escritores asiáticos, africanos, latino-americanos, europeus também. Você que escolhe, mulheres, enfim. Vai na tua, cara, vai na tua, explora a tua criatividade que eu garanto que você vai gostar. Esse daqui, meu pódio de gêneros favoritos. Desenhei até um troféuzinho meio michuruca, fiz uma estantezinha de livros, colei uma estrela aqui de confete, fiz aqui, eu botei errado, era pro 2 estar aqui e o 3 estar aqui, né? Mas enfim, bota aqui o pódiozinho, aí quando terminar o ano eu coloco qual foi o gênero que eu mais li, né? A outra página, meu livro favorito do ano, né? O melhor livro foi esse. Aí eu boto aqui as 5 estrelas e aqui eu posso estar desenhando a capa do livro, ou faço uma colagem, imprimo, enfim, sabe? Mas é isso, então assim, percebe que é uma coisa lúdica e divertida, você pode fazer, você já sendo adulto, adolescente, ou você pode até fazer com algum parente seu, que seja criança, porque isso é muito divertido, isso é muito lúdico, faz com que as pessoas queiram, né, concluir logo esse objetivo pra aí você ficar satisfeito. Isso é muito importante. E por fim, minhas queridas e meus queridos, a última dica: faça marcações, como eu tinha falado anteriormente. Eu gosto muito de utilizar post-its, esse daqui é um exemplo, certo? Ah, eu não tenho dinheiro para post-it porque post-it é muito caro. Usa adesivo. Ah, eu não tenho adesivo. Usa fita, aquelas fitas adesivas coloridas, sabe? Que tem verde, amarelo, vermelho. Usa elas. Ah, eu não tenho. Usa, sei lá, dobra a pontinha da página. Não quero dobrar a pontinha da página. Pinta ela, sabe? Você tem tantas opções. Então, explore elas. Eu gosto muito de usar post-it, como vocês podem, acho que vocês chegaram a perceber, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui esse daqui. Ó, acho que nem dá pra ver, meu Deus. Dá pra ver? Aqui os post-itzinhos que eu coloquei. Sublinha, eu prefiro sublinhar de lápis, tá? Se você gosta de usar caneta, fique à vontade. Ou marca-texto, mas eu prefiro lápis. Então, você sublinha trechos ou páginas, enfim, que você gostou muito, que você gostou daquela frase, ou daquela cena, daquela fala do personagem, enfim. Olha só.
Aqui, por exemplo, eu fiz uma marcação dessa forma, tá? Então eu sublinho e boto aqui o post-itzinho, certo? Acho que é uma coisa muito interessante, porque aí você já, inclusive, grava essa frase, né, que você gostou, você pode usar ela nas suas redes sociais, de exemplo em algum diálogo, esse tipo de coisa. 1001 possibilidades também. Explore elas. Então, galera, essas foram as dicas do vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado e espero que elas possam te ajudar de alguma forma, possam agregar as suas atitudes de alguma forma, possam te inspirar a realmente querer mudar de vida, mudar de estilo de vida, começar a desenvolver um novo hobby, que seria o hobby da leitura. Hashtag pratique seu hobby. Então, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Desde já, eu já repito o que eu disse no começo. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um comentário e compartilhar com seus amigos e amigas, tá certo? Obrigada por terem assistido até aqui. Aguardem os próximos vídeos, aguardem o próximo vídeo, que é a sequência desse, tá certo? E é isso. Tchau, tchau!